Prefeitura de Belo Horizonte inicia cadastramento de idosos para receber a vacina contra a gripe em casa. Iniciativa inovadora promete agilizar processos imobiliários na capital. E mais, tire suas dúvidas sobre o déficit da Previdência no quadro Direito do Cidadão. Isso e muito mais no Horizonte Notícia, que começa agora. Começou nesta quarta-feira em todo o país a vacinação contra a gripe. Em Belo Horizonte, a Prefeitura iniciou também o cadastramento de pessoas acamadas e residentes em casas de repouso e impossibilitadas de se locomover para receber a vacina contra a influenza em domicílio. Quem traz mais detalhes é o repórter Leonardo Apolinário. Mais informações agora eu vou conversar com Lúcia Paixão, da PBH. Lúcia, quem pode ligar e pode participar? Para participar da campanha, né, de influenza, um dos públicos-alvos são os idosos. E dentre esses idosos, nós temos uma população acamada que não tem possibilidade de se deslocar a um local de vacinação. Então, para esses casos, está aberto o cadastramento, os familiares devem proceder ao cadastramento deles por telefone, que vai ser divulgado posteriormente, e também através de procura direta no centro de saúde mais próximo da sua residência. É importante salientar que os idosos que estão nas instituições de longa permanência, não há necessidade de cadastramento deles, pois haverá um deslocamento de profissionais para vacinação desses idosos em todas essas ILPIs do município. Muito obrigado. Quem tem idosos acamados pode procurar o centro de saúde mais próximo ou entrar em contato pelo telefone 3277-7722. Leonardo Apolinário para o Horizonte Notícia. Nessa primeira fase da campanha, serão priorizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e mulheres até 45 dias após o parto. A partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber gratuitamente a dose. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para vacinação. Temporal deixa 7 mortos e provoca destruição no Rio de Janeiro. Em estágio de crise, vários serviços foram interrompidos nesta terça-feira na cidade. Por causa da forte chuva de segunda-feira, alguns serviços e estabelecimentos públicos e particulares não funcionaram. Entre eles, o Tribunal de Justiça e repartições públicas estaduais. O presidente do TJ, desembargador Cláudio de Melo Tavares, decidiu suspender os prazos processuais, acompanhando o ponto facultativo decretado pelo Poder Executivo na região metropolitana. As áreas mais afetadas pelo temporal foram as zonas Sul e Oeste. De acordo com dados do Alerta Rio, o volume de chuva acumulado em alguns pontos em apenas 4 horas foi até 70% maior do que o esperado para todo o mês de abril. A chuva também provocou o desabamento de um trecho na ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer. Este foi o 4º incidente do tipo desde a inauguração da obra em janeiro de 2016. Em nota, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, lamentou a situação da cidade. Segundo o arcebispo, a igreja está junto com quem sofre e tem promovido a acolhida de pessoas que não puderam voltar para casa por conta das fortes chuvas desde a noite de segunda-feira. Dom Orani afirmou ainda que a arquidiocese, por meio da Caritas Diocesana, tem arrecadado doações para levar a locais próximos aos pontos de alagamento. E Belo Horizonte poderá ter tempestades nesta quarta-feira. As chuvas serão causadas pelo mesmo sistema meteorológico que atuou no Rio de Janeiro. No entanto, o volume de chuva previsto para a capital mineira é menor do que o registrado na capital fluminense. As chuvas ocorreram devido à presença de uma frente fria atuando no litoral do sudeste do Brasil, provocando tempestades e quedas na temperatura.
Agora vamos falar de reforma da Previdência. Um dos argumentos do governo para votar a reforma é o déficit da Seguridade Social, que, segundo o Ministério da Fazenda, em 2018 chegou a 243 bilhões de reais. Nós vamos falar sobre o assunto com a advogada Juliana Bento. Juliana, bom dia. Bom dia. A pergunta que não quer calar: existe ou não existe esse déficit? Pois é. A resposta é simples. A Seguridade Social ela é superavitária. Quer dizer que todos os anos sobra um dinheiro lá nos cofres do INSS. Então, por que o governo sustenta que existe esse déficit? Pois é, o governo apresenta uma conta simplificada, sem informar todas as receitas que são destinadas ao orçamento da Previdência, informando apenas as contribuições sociais dos trabalhadores. Deixa de fora receitas como COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido. Juntas a COFINS e essa contribuição social sobre o lucro líquido somaram mais de 260 bilhões só em 2015, segundo o próprio Tesouro Nacional. A Previdência é comprovadamente superavitária há anos. O grande problema é que boa parte dos recursos são utilizados para financiar outras despesas do orçamento. Juliana, mas o governo ele apresenta números desse déficit? Sim, o governo apresenta uma conta simplificada. Ele compara apenas a arrecadação da contribuição paga por empregados e empregadores. Ele deixa de fora todas as demais contribuições que compõem o orçamento da Seguridade Social. Quanto à totalidade dos benefícios pagos, essa conta fica distorcida, produz a ideia do déficit, que não existe. A grande quantidade de pessoas desempregadas, por exemplo, ano passado, provocou a diminuição, a redução das contribuições sociais, fortalecendo essa ideia do déficit. Mas é verdade que ano passado, com a política do pente fino, que com vários benefícios foram cortados, benefícios assistenciais, benefícios por doença, aumentou o superávit. O problema, então, são os gastos do governo. Isso mesmo. Os constantes aumentos da dívida pública, sem uma melhoria da gestão dos recursos, vai fazer com que o governo promova a reforma da Previdência não com o objetivo principal de proteção da Seguridade Social, mas para obter mais recursos para manter os gastos do governo. A dívida deveria ser auditada e reduzida. O não enfrentamento dos gastos públicos fará com que qualquer economia desapareça rapidamente. Não há déficit. Precisamos enfrentar esse debate de maneira honesta, com análise de dados completos e com muita transparência. É isso que a gente espera. Juliana, muito obrigada, viu? Vamos ver, então, as cenas dos próximos capítulos aí da reforma. Obrigada, bom dia. Bom dia. Uma iniciativa pioneira no Brasil vem contribuindo para acelerar a resolução de processos judiciais no setor imobiliário. O posto de atendimento da Câmara do Mercado Imobiliário tem parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e funciona desde outubro do ano passado. É uma alternativa de conciliação nas ações envolvendo empresas do ramo. Paulo é diretor de uma imobiliária e já perdeu as contas de quantos processos já levou na justiça. Nossas ações principais são ações de cobrança, em geral aluguéis em atraso ou alguns encargos também, bem como prestações de loteamentos. Em geral, a gente demora aí 40, 60 dias para sair uma citação e às vezes é um processo longo aí de cobrança que dura em torno aí de um ano e meio. Agora, o diretor tem mais uma opção para solucionar as demandas. É o chamado Posto de Atendimento Pré-Processual Imobiliário, que funciona na capital desde setembro do ano passado. Um processo normal, na justiça comum, você teria que ter um advogado, você tem custas do processo, você tem que... demanda muito tempo, demanda dinheiro, um processo muito mais lento. Aqui não, aqui é tudo rápido. Às vezes, numa única audiência, a gente consegue ter a solução e aqui não precisa nem de trazer um advogado. De setembro a dezembro de 2018, a unidade contabilizou 689 solicitações de conciliação. 165 acordos foram firmados entre as partes de forma rápida e gratuita. Todos com peso e força de decisão judicial. Qualquer pessoa que tenha algum assunto, alguma demanda ligada ao mercado imobiliário pode vir direto aqui no nosso PAPRE e fazer o agendamento. O serviço é oferecido em uma unidade especializada, vinculada ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, com conciliadores da área do direito. Por dia, o espaço atende em média 20 casos, entre pessoas físicas e jurídicas. O objetivo é agilizar as soluções
eleições e desafogar o judiciário. É uma forma de adiantar as coisas, né? Desemperrar o tanto que a justiça está sobrecarregada e perfeitamente satisfeitas com o resultado. A gente consegue ter uma primeira negociação, um primeiro contato com a outra parte, sem necessitar de acionar o judiciário. Tanto porque o judiciário está afogado, ou tanto porque ele é muito moroso, muitas vezes a gente consegue resolver a demanda aqui, sem precisar levar para ele essa lide. O Rei Pelé retorna ao Brasil após internação na França. Ele ficou internado por 5 dias, tratando uma infecção urinária. O Rei Pelé retornou ao Brasil nesta terça-feira depois de ser hospitalizado por 5 dias na capital francesa. O ex-jogador se locomoveu em uma cadeira de rodas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo Pelé, ele precisou tratar uma infecção urinária grave que necessitou de assistência médica e cirurgia de emergência. Quero aproveitar essa oportunidade para todos os brasileiros, todos aqueles que ligaram para o hospital, que ligaram para mim, para a minha cirurgia, desejando o meu pronto restabelecimento. Muita gente dizendo que fazia prece, orando por mim. E mais uma vez, graças a Deus, foi tudo bem. Estou aqui e viva o nosso Brasil. Pelé tem 78 anos e foi hospitalizado no dia 3 de abril, depois de participar de um evento promocional com o jovem francês Kylian Mbappé. Nos últimos anos, sua saúde tem sido motivo de preocupação. Em novembro de 2014, ele foi internado na unidade de tratamento intensivo após uma infecção urinária que o obrigou a passar por uma hemodiálise. Pelé é o único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo. Infelizmente, o Rei Pelé voltou a ser internado ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um cálculo renal. O Horizonte Notícia termina agora. Voltamos amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu te espero. Bom dia e até lá!